Estamos de volta com o podcast Papo no Jardim. Relembrando, eu sou a Sara e eu tô aqui com a Tânia, minha mãe, e a Lu. E nós três fazemos parte do Jardim Cristal. E hoje a gente vai falar sobre incorporação, canalização, tipos de incorporação. E aí eu quero saber, para começar, Dona Tânia hoje já está com sono. Para começar, quem quer começar contando sua experiência, se lembra quando incorporou a primeira vez, como é que foi? A gente tem muito assunto para hoje. Eu acho que a gente poderia começar falando sobre o tipo de incorporação, que todo mundo acha que existe só esse tipo, né? Que seria realmente dar a passagem, o que a gente fala, né? Tomar conta do corpo da gente e a gente não ter controle de nada, né? Isso. Como foi, assim, a primeira vez que você se permitiu, emprestou o seu corpo físico para um outro espírito? Quem quer falar? Dona Tânia. Vamos lá. Vai lá. Bom, eu estava em estudos mesmo, né? No centro espírita, fazendo já um bom tempo. Tinha feito primeiro os estudos básicos sobre a doutrina espírita. Primeiro entender o que é um espírito, o que acontece com o espírito, né? O básico do básico. Depois, quando eu entrei no grupo mediúnico, que daí no grupo mediúnico você aprende tipos de mediunidade que você tem, né? De incorporação, de psicografia e tantos outros tipos que tem, né? E nesse grupo a gente foi estudando cada tipo de mediunidade e à medida que a gente ia estudando, a gente fazia exercícios. Primeiro para a gente sentir, o que tu sentia no teu campo, as sensações, né? Tudo aquilo que tu podia perceber. Eu sentia como se tivesse um movimento de algo fazendo assim, um movimento como se eu estivesse na água, não sei, o que cada um tinha de percepção, né? E aí, com o tempo, depois a professora foi deixando todo mundo mais em silêncio na mesa, para cada vez você entrar num estado assim, de um relaxamento mais profundo, começar a sentir no seu corpo, o que tu sentia no corpo, quando você começava a sentir algo diferente, se você percebia se isso é algo seu diário, ou se já podia ser algo que você sentia do espírito, né? Então esse foi todo o preparado, né? De como fazer isso. Eu tive bastante problema no começo, porque envolvia ainda, querendo ou não, medo, né? Então a gente trava um pouco, às vezes o espírito já tá ali para alguma forma ir me ensinando como manifestar, tudo, mas a gente se segura muito, a gente trava. Tânia, como que eu travo? O nosso travar ainda é achar que eu seguro o corpo, eu tô travando, né? E não. É o que eu digo. Aconteceu comigo. O corpo é meu, quem usa esse corpo sou eu. Em realidade, muito tá no nosso mental e o tipo de frequência, né? Como eu entendo tudo isso. Bom, aí foi alguns exercícios, parecia que realmente eu não sei lá, vamos dizer assim, não daria para uma médium de incorporação, né? Mas só que a professora me deixou muito à vontade, né? Foi me deixando para eu me soltar mais. E aí um dia ela até me disse, de repente, talvez você mesmo não tenha, né? Vai vir no futuro mais com uma psicografia ou de alguma outra forma. E aí, nisso, eu relaxei, eu acho, mais, né? Hoje eu vejo que lá eu relaxei mais. Existe também, eu acho, aí entra muito, que eu percebo, nos nossos grupos aqui, a vergonha. Sim. Né? Porque existe, a gente, além do medo, superado o medo, quando a gente pensa, ok, agora é seguro, eu posso tentar ver como é que é, existe a vergonha de fazer isso na frente dos outros, como se tivesse um certo e errado, um julgamento, se fosse passar vergonha. E a gente tem muito isso nos próprios grupos de constelação que a gente faz aqui. A gente sente que o pessoal se segura. A gente tem medo do julgamento, Isso. da pessoa achar, não, mas tá fingindo, isso daí é ali a coisa dela. Mas a gente só tem medo do julgamento porque a gente julga Claro, quem está ali. porque a gente fica também, né?
Sim, E com aí- certeza, me incluo nessa. E vem também aquela coisa. Tá, mas esse pensamento agora, isso é meu, não é? Será que isso é eu que pensei? Ou já é informação, né? Que o espírito está tentando passar. No começo é tudo assim. Pelo menos pra mim, né? Como eu tive colegas lá que veio. Não, aí já né? vamos, calma aí, então já vamos fazer uma diferenciação aí. Na incorporação a gente tem consciente e inconsciente, Isso. né? A Isso. gente tá falando de incorporações conscientes, que seria eu tenho noção do que está acontecendo. Aí entra a dúvida, será que sou eu? Será que eu incorporei? Será que eu tô fingindo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô louco? Eu criei isso. eu criei. Tô passando isso, né? E existe o inconsciente, que é a pessoa apaga e o espírito toma conta, vamos dizer assim. Claro, gente, a gente tá falando de, vamos dizer, ambientes controlados. O que eu quero Sim. dizer com ambiente controlado é uma incorporação onde tá tudo certo, o espírito tá incorporando ali porque vem fazer algum trabalho, não é nenhuma loucura, né? A gente tá falando de coisas... Não é aleatório. a gente tá falando de coisas ok. Mas, enfim, aí tu teve essas dúvidas aí de início porque era a incorporação consciente. Aham. E aí, quando vinham essas dúvidas, aí eu sempre estava sendo orientada. Mesmo que você tenha dúvida, fale. Que depois você vai ver o que começa. Porque como você entra na incorporação, você não está mais na certeza se é do teu pensamento ou já está vindo do espírito. Então, não tem como ali, no momento, você ainda, digamos assim, fazer uma análise se aquilo está tendo uma congruência ou não. Esse é um grande problema para quem não nos vê e só nos ouve. Estou apontando para a Lu neste momento. Porque é algo que eu vejo. Não que a incorporação precise existir no físico, né? A gente já vai falar das outras. Mas isso é uma questão que a Lu comenta que ela faz muito. Que a informação vem para ela, em vez dela só transmitir, não. Vem, ela quer processar, analisar, ver se faz sentido para ela. E aí depois ela ainda quer passar nas palavras dela. Então, né? Existe todo um telefone sem fio que rola ali. Dificulta demais, né? Dificulta, porque muito. dificulta pro espírito, Muito. dificulta pra ti e dificulta pra quem recebe, né? Exatamente. Mas é a parte do medo, né? Claro, Sim. porque como que eu posso... A gente pensa, meu Deus, vou falar alguma besteira, né? Meu Deus, vou falar isso pra pessoa? Não. Né? Então, você quer filtrar, né? E não é isso. Às vezes a gente muda a palavra. Ele falou uma coisa e a gente quer falar no mesmo sentido, mas dá uma mudadinha, né? E às vezes a palavra que o espírito tá trazendo pode até ser importante ser daquela forma. Mas claro, né? se veio, né? É claro que quanto mais fidedigna, né, mais pura a informação for transmitida, melhor. Mas também é ilusão nossa pensar que a informação vai ser transmitida sempre 100% de forma pura, né? Eu acho até que é uma brecha legal pra gente já falar que independente do tipo de incorporação, mesmo com o médium inconsciente, a gente vai ter, por exemplo, né? Vem o espírito aqui para incorporar na Tânia. Ele vai usar dos conhecimentos de palavras e o filtro de crenças que a Tânia tem. Isso. Então, existe um filtro que ele precisa passar a informação. Esse filtro é a Tânia. E essa Tânia, ela tem crenças, vocabulário, né, Isso. palavras, limitações dentro do conhecimento dela, tanto da língua quanto da vida, né, do mundo, que o espírito vai precisar utilizar esse mix para passar a informação. Então, a mesma informação captada pela Lu, pela Tânia ou por mim, vai externalizar diferente. Por isso que eu digo telefone sem fio, né? Então, assim, quando a gente junta as três, isso acontece muito com a gente num outro tipo de incorporação, que é uma canalização, né? Que a gente já explica mais sobre ela, mas seria basicamente tu receber a informação na tua intuição, né? Cada uma traz uma informação, uma palavra, uma forma, até uma imagem, né? Uma cor. Para cada uma pode aparecer diferente. Por exemplo, a Lu pode ver a cor vermelha, a Tânia azul e eu branca. Mas o que significa o vermelho para Lu, o azul para Tânia e a branca para mim? Pode ser que signifique vida.
Então, o que o espírito estava querendo transmitir? Vida. E cada uma viu de uma forma. Então, não importa o que a pessoa está vendo, falando, porque o espírito está usando daquele mix daquela pessoa, né? Para fazer a transmissão. E eles precisam de nós para fazer essa transmissão. Ela não vem à toa. Eles precisam de um canal, né? Eles precisam desse canal. Nós somos o canal. E todo mundo é um canal. Todo mundo já é, né? A gente se impede de ser o canal. E muita gente é um canal super aberto e não quer ser. Mas você sendo o próprio canal, você não precisa terceirizar esse serviço de ir buscar mensagens, né? Você tem esse acesso. Muitas vezes... né, muitos de nós temos, a gente fala, minha intuição, a voz da consciência, quando na verdade é, né, alguém já te falando algo que você ainda soprando não no ouvido, soprando né? No ouvido, então, né? O tal do como é que é? Uma coisa aqui na minha cabeça, né? Tem uma coisa aqui me dizendo, né? Aquela coisa assim, quer ver? Eu tive uma ideia, né? Geralmente essa ideia não veio da Alice, captou ela de algum lugar, né? Que tem muitos guias, né? Uma espiritualidade muito vasta nos auxiliando. Então, é claro, pode ser sim sua ideia, não é que não seja. Claro, mas a gente capta muito do que está ao nosso redor, né? E hoje a gente já está tendo esse, como há pouco tu falou, né? Que a Lu faz todo o processo de, não sei se tenta filtrar, passa que acha que ela é que e ainda traduz, vamos dizer assim, né? Hoje a gente já aprendeu aqui já, ela fala algo, daí eu já tenho uma percepção, seria isso, daí uma já vai ajudando a outra, né? Uma vai completando a outra. E às vezes ali na hora parece que é uma mistura de tudo, assim, do tipo, meu Deus, que troço mais louco, né? E depois que tudo passa, que a gente senta e a gente vai ler, gente, vocês viram? Tá fazendo todo sentido, às vezes até de um livro, né? Um estudo que a gente tá fazendo, a gente vê o quanta informação vem, até de dúvidas, às vezes de um livro que a gente tá lendo, ou às vezes até de uma informação que a gente traz num curso, que a gente questiona, já veio aqui para nós, né? Numa canalização, isso mais ou menos seria isso dá uma direção fantástica para nós, né? Porque a gente também começa a entender, se solta mais, se permite mais, do tipo, o que é certo, o que é errado ali, não tem como saber, a gente tem que ir estudando com todas as informações, né? Então isso tá sendo muito legal para nós, vamos pegar desde as primeiras incorporações que a gente tem, né? Então hoje a gente já se sente bem mais seguro, né? E como tem aquele que vem com total inconsciente, né? Ele fala total inconsciente aí. E na questão do médium de incorporação inconsciente, existem ainda algumas variações, né? Tem aquele médium que fica sentadinho do lado do seu próprio corpo assistindo o que o outro espírito está comunicando para aprender algo com aquilo, né? E também tem o que vai para outro lugar, receber algum ensinamento em outro local. E tem canalizações ou incorporações que a gente, vamos supor, eu faço muita canalização com a Tânia. Tem coisas que nos é permitido, igual você falou, a gente gravar para poder também tirar uma lição daquilo. Mas tem muita coisa assim, que se você pergunta, não lembro. A gente esquece. Esquece. Tipo, 2 minutos, parece que a mente ainda tá processando tudo aquilo. Daqui a pouco passou aquilo, meu Deus, mas não lembro, sabe? Eu já ouvi dizer que a gente esquece porque não foi algo processado pela nossa mente, né? Então, assim, também, não fui eu que pensei, processei e falei. É algo realmente que só me usou para passar a informação. Então, como aquilo não passou por uma estrutura ali dentro do meu cérebro, eu não gravo e aquilo se perde. Eu acho que o que fica é o que ressoa com a gente. Que a gente precisa guardar aquele ensinamentozinho para você trabalhar em você algo também.
né? Claro. Eu penso assim. Claro. E aí vamos só falar um pouquinho então o que é canalização, eu acho, né? Porque a gente já falou isso e não explicou. Não sei se alguém... Eu posso até explicar do meu jeito, mas acho que eu não vou explicar muito. Alguém quer tomar as rédeas aí de explicar canalização? Vai, a me gente vai lasquei, complicando. né? A gente vai completando. Vamos lá. Pra mim, então, canalização, vou dizer pra mim, porque eu realmente não fui pesquisar e dizer o que é canalização, né? Pra mim, canalização é eu receber uma informação, só que além de uma intuição, além de um clique, além de um insight. Então, eu posso canalizar um parágrafo, um texto, uma informação maior, mais estendida, né? Sem a incorporação. Então, eu acho que é uma coisa bem mental. Não que a incorporação não seja mental, mas aí a gente tem todo mais características físicas, corporais, né? Que envolvem a incorporação. Mas uma questão mental, às vezes até tem uma mudança de voz, uma mudança de postura, né? Porque eu acabo trazendo o vocabulário, palavras de uma forma mais séria ou de um outro jeito de falar, né? Mas envolve muito mais o mental, trazer uma mensagem, um ensinamento, alguma coisa assim, de uma maneira diferente, né? É como se eu tô ali 100% na minha mente, eu acho muito similar a representar num campo de constelação. Não sei quem tá ouvindo a gente já participou, né, de uma constelação em grupo, mas também quando a gente representa alguém, que a gente conecta com a energia de alguém, a gente sente coisas, a gente pensa coisas, tem vontade de falar coisas, vem informação daquela pessoa pra gente, mas até às vezes muda a estrutura corporal, mas tu tá ali presente. Se tu quiser dizer, não, peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui em mim. Eu tô aqui plena, consciente, né? E já numa incorporação realmente consciente, por mais que eu esteja ali percebendo, eu não tenho tanta liberdade de dizer assim, ei, peraí, espera aqui um pouquinho, tem que desincorporar, volta eu e incorpora de novo, né? Então... eu acho que é um pouquinho mais difícil, assim. Mas na canalização eu vejo muito, assim, um download, sabe? Uma carga de informação que desce ali no teu campo de informações e tu começa a passar aquilo. Eu vejo muito assim. Eu ia bem dizer isso, assim. A sensação é como se fosse um download. Por exemplo, se eu canalizo alguma coisa, eu tenho essa impressão, assim, como se tivesse um arquivo acoplando aqui no meu cérebro. Eu sinto essa acoplagem energeticamente. Eu sinto só dor de cabeça. Eu sinto esse arquivo aí, não. Sim, dependendo do arquivo da dor de cabeça, chega a dar uma sensação que a cabeça parece que fica assim, uma pressão nela. Porque quando dá muita pressão, é uma sensação de que, assim, putz, a hora que eu abrir esse arquivo, pelo amor de Deus, é a mesma coisa quando tu vai abrir um PDF de alguém que manda um livro. Tu abre assim, meu Deus, tem 300 páginas esse livro. Na verdade, a dor de cabeça vem da resistência, né? Você não quer acessar aquilo, né? Também. Eu sinto de uma outra forma. Eu pego no meu cardíaco, mais do que na cabeça. E é como, sabe, na escola, quando o professor ditado, né? João e Maria, né? Tá. Eu sinto como se tivesse alguém do meu lado. Quer dizer, tem alguém do meu lado que eu não estou vendo, mas ele conversa e vai me passando. Tá me falando isso. Eu não penso, eu escuto a pessoa que quer passar a canalização. Né? Pra mim é uma imagem de tela mental. É como se eu visse o texto na minha tela mental. Diferente. Pra mim também é assim. E uma vez eu assisti uma palestra do Cryon, né? Daquele, eu não lembro do cara lá que canaliza Cryon. Lee Carroll. Tá, esse cara aí. E ele fala que a canalização, ela realmente vem num pacote inteiro, né? Toda vez que a gente vai pegando uma palavra, é a gente que vai rodando a informação de novo. Ela vem inteira de uma vez só, do início ao fim. E a gente que vai rodando, olhando pra ela de novo. É como se ela ficasse ali, se repetindo. E tu fica acessando até tu conseguir ter ela completa.
é importante tu ter falado isso, que vai rodando. Já aconteceu com a gente aqui de vir um download, uma boa parte, depois de um tempo, lembra? Que veio uma outra parte pra gente? Né? Também já aconteceu isso. De veio e aí ficou. O arquivo era muito grande. Aí a gente até ficou assim, que engraçado. Tá, tudo bem, a gente entendeu que, mas é como se faltasse, tá faltando algo aqui nisso aqui. E aí passou, sei lá. E às vezes, uma coisa que me surgiu, vocês já pararam pra pensar que talvez o arquivo veio sim completo, mas vocês não conseguiram acessar o que tava lá? Também. Aí a gente Por falta de conhecimento. Mandou formatar o computador. Não. Às vezes é falta de conhecimento nosso, né? E não entendeu o que tava a lá. consciência não tava entendendo. Sim. Que... Não que não tenha vindo em duas partes, mas foi algo que me... mas pode ser. Eu vejo também dentro de um grupo de estudos que eu acompanho, né? Já do pessoal que tá fazendo um trabalho assim também. E nas próprias canalizações deles, às vezes eles mesmos falam assim, ó, por hoje veio isso. Primeiro para sentar, estudar esse download, isso que veio, pra gente entender que depois vai vir a segunda parte, mas primeiro nós temos que entender isso aqui, claro. Né? É igual a gente fazer equações matemáticas, né? Primeiro a gente aprende o que é um número, a somar, a diminuir, multiplicar, dividir, depois a gente começa a complicar o negócio, né? Então é assim também, as fórmulas, né? As equações. Exato. Então a gente também precisa entender algumas coisas para depois juntar tudo, né? Então também com certeza pode acontecer da gente ter várias partes, né? Mas uma coisa também que eu acho importante é que o ser humano tem a necessidade de separar os tipos de mediunidade, né? Então a gente tá falando aqui dos tipos de mediunidade porque é o que todo mundo diz. Mas assim, tanto faz como tanto fez. Sim, ou no bom português, caguei. Porque não importa, né? A gente pode falar, por exemplo, que quando faz captação psíquica, que capta personalidades, não é incorporação, é outra coisa, é mais mental. Na constelação em grupo, na constelação em grupo, não precisa ser médium, não tem nada a ver com espiritualidade, não é incorporação, é só mental. Realmente, não é, mas ao mesmo tempo é. Gente, mediunidade, pra mim, é a capacidade de captar o que não é palpável, o que tá ali no campo energético. Né? Então, assim, a gente diz incorporação, a gente diz canalização, a gente diz, sei lá mais o que diz, que eu já não lembro tudo. Nesse ponto, alguns são mais sutis e outros são bem assim mesmo, né? Que chegam em você. Eu saí arranhada de uma captação, né? Porque era muito forte, era as sensações, né? As sensações mesmo. De físico, sabe? Tem uns que são tranquilos, passam, mas tem uns que... Isso é muito interessante. Tem algumas situações que é muito sutil mesmo, realmente. É como, eu vou falar mais de representar na constelação, porque é onde eu tenho mais experiência com incorporação ou, né, enfim, captação ali do campo. Alguns é tão sutil que às vezes tu até fica meio assim, eu não tô entendendo direito. E alguns é tão forte, ressoa tanto com a gente que, meu Deus, parece que nem é mais tu ali, de tão forte que aquilo é, né? E aí eu sempre digo que eu não incorporo, né? Mas quando eu vejo, eu já tô numa posição corporal que nem é minha. Mas eu sou muito consciente. O olhar, às vezes a gente, né? Eu sou do nível muito consciente. Então, só que assim, às vezes me dá uma gana de fazer tal coisa. Ou muda o olhar, muda o jeito de falar, muda a postura, né? Eu gosto de comentar aquela vez que a gente tava... Eu não lembro o que a gente tava fazendo, mas estávamos nós três. Era estudos? Os extrafísicos, Eu achava que era uma limpeza, alguma coisa assim. Enfim. E aí... As duas estavam sentadas, as bonitas, e eu tava em pé. E eu tava muito agoniada. Elas estavam muito agoniadas pra lá e pra cá. E aí eu parei em pé, com uma postura, assim, muito general. E com os braços pra trás, assim, né?
a mão segurando o punho, né, atrás nas costas, e aquela postura e olhando para as duas. E as duas falando sobre nada, com coisa nenhuma. Discutindo algo. Nada, não, estavam falando birosca alguma. Tipo, tá frio hoje. Tipo, não tá começando logo, sabe? né? Tipo, tá frio hoje. E eu olhando para as duas e eu ficando assim, impaciente, mas uma impaciência não irritada, uma coisa assim de, meu Deus, elas não vão parar? E aí me veio muito claramente, não tenho tempo para frivolidades. Oi? Aí eu olhei pra elas e falei, eu nunca falei essa palavra, frivolidades. Então assim, eu tava ali canalizando, incorporando, sei lá, tanto faz. Do que, né? Então tava ali vindo uma informação muito forte que nem eu me dei conta. Né? Então tem esses momentos que pegam a gente de surpresa. Então, consciente ou inconsciente, não importa. O que importa é a gente se trabalhar no autoconhecimento para ir começar a entender. É meu, não é meu? Que tipo de coisa eu estou captando, né? Porque aí eu já não sei, eu tô captando uma informação, uma intuição, uma canalização, mas presta atenção no conteúdo daquilo. Faz sentido com os teus valores, né? Como é que eu sei que isso é seguro? Né? Faz sentido com as leis divinas, com o amor, com a luz, né? Enfim, que mensagem aquilo tá trazendo. E com a experiência a gente vai percebendo. A forma de falar, as palavras que usa, quem é da espiritualidade de luz, quem não é, quem tá querendo se passar por espiritualidade de luz e não é. Mas no começo a gente é enganado mesmo, porque a gente tem que ficar esperto, né? É igual emprestar dinheiro para um desconhecido que passou na rua, ele diz que vai voltar a te pagar e não volta. Tu faz uma vez, não vai fazer a segunda. Então a gente passa por experiências também. E às vezes eles deixam que pra gente ter a percepção. Exatamente. A gente precisa sentir, né? Exatamente. Além de tudo, sentir o que essa sensação tá trazendo. Como você falou, é uma sensação que não tá confortável, aí já fica, ou tá confortável, você tá sentindo bem, né? Que eu já caí na pegadinha também. Eu queria que tu contasse a pegadinha pra gente. E depois eu conto como dá pra melhorar isso também. Então tá. Da pegadinha foi o seguinte, foi bem no começo. Quando tá... Eu comecei muito... Vou falar como eu comecei, beleza, eu vou chegar ali. A minha percepção maior foi por escrita. Eu tenho muitos escritos de mensagens, muitas, né? Que no começo era a forma como eu sentia, né? Canalizações por mensagens. E um dia eu estava também num lugar que eu frequentava e era a consulta de Preto Velho. E eu me abaixei para escutar o que o vô estava falando e me fechei os olhos. E aí eu só escutei ele falar para Cambone, ela manda abrir o olho que ela vai incorporar, manda abrir o olho. E eu só tava com o olho fechado, que eu tava me concentrando. Quando ela me falou, tá. E uma outra vez era a gira de caboclo, e eu tava sentada onde o pessoal fica para assistir. Antes de começar, começou a tocar um ponto e eu tava assim. De braços cruzados na frente do peito. Eu nem sabia o que era. Aí eu fiquei, mas o que eu tô, né? Aí tá. Foi mais ou menos a minha primeira experiência. Depois, eu tive o meu primeiro contato com os pretos velhos, né? Que era no Xodó e no São. A Lu adora um velho. Adoro. Então ela adora preto velho. Adoro. Tem alguns que trabalham comigo que eu adoro. E a gente estava aqui numa reunião, né? Sim, a gente fez uma reunião por uma questão pessoal de uma pessoa que estava aqui com a gente, que foi pedido. 4 pessoas, né? Foi pedido para trazer preto velho que queria conversar com a gente. O preto velho que trabalhava comigo na época era o pai Inácio. Vamos trazer o pai Inácio para falar. Vamos. E aí veio o pai Inácio, comecei, né? Falar, mas eu não me senti bem. Eu me senti desconfortável. Enquanto falava. Mas era no começo, eu não sabia se era coisa da minha cabeça, se era realmente essa confusão. Também, eu acredito que naquele momento, tu deve ter se sentido um pouco pressionada, no sentido assim, era no início, nós estávamos numa reunião em que
estávamos na presença de 2 médiums que incorporam muito bem, né? E há que já muito ultrapassaram tempo. essas dificuldades, Isso, né? E tu tava no início e tava ali pra dar um recado em que um médico incorpora muito bem e falou: eu preciso de um recado e Isso. ele não vai vir em mim, vai Isso. vir em uma de vocês, Isso. né? Então a responsa tu sentiu. Isso, né? aí chama Pai Inácio, começou a falar, né? Não lembro direito. Eu não sobre lembro também o que assunto falou, também não mas lembro. era um Mas não, saco. Você percebeu, e o Aham. Rafa e a Tânia, Aham. não lembro, né? E aí, quando meu mundo caiu aquele dia, né? Nossa, Sim, a Lu ficou extremamente abalada. eu fiquei. Aham. As cobranças que a gente faz, né? Isso, eu fiquei muito abalada. Eu disse, mas como que eu caí nessa? Como que eu não percebi que era o Pai Inácio? Como que eu não deixei? E aí vai, né? E aí eu fiquei um pouco traumatizada, né? Ele ainda fez um murucubaca pra nós Fez, antes de ir fez embora. uma rodinha, que não era de preto velho, tá? Os voos gostam de fazer os benzimentos dele, mas aquela lá não era benzimento, não. Aquela era uma outra coisinha que ele queria jogar ali, né? E aí, quando a Tânia pediu pra tirar a máscara, né? Só foi a gargalhada, né? Exato. É. E a gente percebeu pelo jeito de falar, as palavras. A gente sabe quando alguém tá falando algo bonito, mas você sente uma entonação de raiva na pessoa? Ela pode estar dizendo palavras bonitas, mas sente uma entonação Por diferente. trás ela tava com uma máscara mesmo, né? Isso. E a energia não era legal. A gente Né? pega ali, ó, naquele negocinho que tu diz assim, ó, eu acho que isso aí não presta. Hoje em Então dia- não presta. Hoje em dia a gente tá bem ligada, a gente fala, opa, aí a gente consegue parar, a gente, calma, Exato. calma que tá. Eu lembro interferência ali. naquela constelação que tinha um espírito também, uma mulher, se fazendo, pedindo ajuda. E daí eu olhei, na hora que eu olhei, eu já falei, acho que você fica de Eu olho. careço de ajuda. Isso, sei, aí ela né? falou assim, careço de muita ajuda. Eu falei, minha querida, quem carece de muita ajuda não fala assim. Porque o careço foi rebuscado. Quem precisa de ajuda tá chorando, tá Isso. triste, tá gemendo de dor, tá com muitos problemas e não fala assim. Então você, com a prática, você pega. Isso que eu ia falar, tudo é questão de Estudo e prática, né? estudo e prática. Porque E hoje tem- em dia a gente, desculpa te cortar, Não, a gente imagina. percebe bem quando vai fazer de novo a captação, se é a personalidade ou se não é. Aí a gente já consegue. Ah, não, assim, não é personalidade ainda. Na constelação, não é o campo. Isso. Né? A gente consegue perceber se é, só para as pessoas entenderem, se é um guia, Isso. se é um obsessor, se é alguém se fazendo passar por guia, se é uma outra vida da pessoa, personalidade de outra vida vindo se manifestar para trazer alguma As informação. percepções ficam aguçadas. Porque Isso. você começa a sentir a energia. Isso aí. E aí a importância do se conhecer para aprender o que você está sentindo. Porque não é na cabeça que vem a resposta, é no sentir. Então, assim, Total. eu sinto que isso é bom, eu sinto que isso é ruim. E aí isso já vale até para os nossos sonhos. Quantos sonhos eu já tive que era tudo lindo, maravilhoso, as pessoas vestidas de branco, um lugar assim, estonteante. E lá dentro de mim, no sonho, eu dizia, estão querendo me enganar. Não é isso. E eu acordava péssima. Então, Porque realmente a gente aprende a se conhecer e aprende a confiar no nosso sentir, né? Que o sentir é a verdadeira intuição. E um ponto, um fator que às vezes eu penso que isso é uma insistência até muito minha, mas a Lu tá aqui para falar, a Sara também, como o importante que tu acabou de falar, o importante é eu me conhecer, total. né? Então, o meu eu, né? A minha consciência tá ainda numa frequência que eu não tenho conhecimento. O que seria essa frequência? Tudo aquilo que o meu inconsciente ainda gera, às vezes situações de raiva, mágoa, culpa, medo, que eu tenho essa frequência no meu campo. Quando isso tá num nível, vamos dizer assim, não muito equilibrado, você tem um pouco mais de dificuldade também de ter essa percepção. Se no teu campo tem um espírito que quer te enganar ou não, por isso a importância de se conhecer. Por exemplo, vamos pegar uma irritação. Ai, não sei. Eu não sei por que ela apontou pra mim quando ela falou irritação. Mas tudo Né? bem. Uma irritação. Eu tô meio assim, não sei o quê, não sei o quê. Eu necessito saber até que nível,
né? Ou ter uma ideia até que nível essa minha irritação. Se ela começa a passar de um nível que eu percebo, não, tudo bem, eu tenho um nível de irritação, mas isso aqui já tá demais. Então, peraí. Então, isso que tá falando aí, Calu, acho que não é aquilo que né? Aquele bonzinho ali que tá querendo passar para nós. E aí vem, a gente se antena, cuidado. Qual a necessidade de você estar sentindo essa irritação com o que ele tá falando? E eu gosto muito do exercício do perceber da onde veio o sentimento. Você tá irritado? O que aconteceu que você ficou irritado? Ah, não aconteceu absolutamente nada. Eu já revi tudo, tanto para trás quanto para frente, o que ainda vai acontecer, quem eu vou encontrar, ou quem eu encontrei, o que aconteceu, o que vai acontecer. E não tem motivo algum de eu estar irritado. Talvez não seja você. Talvez você tá captando de algo do seu campo, né? E aí volta a importância de eu me conhecer, né? Isso é um dos fatores muito, muito assim. E conhecimento, né? A gente percebe o quanto a falta de conhecimento, porque às vezes vem aquela coisa, eu acho que um dia até a gente comentou naquela live lá sobre Exu, né? Que Exu isso. No podcast. No podcast, isto. A gente comentou, porque meu Exu fala isso. Não, mas o meu fala que é assim, então não é isso, não é Exu. Não, aí vem a necessidade de eu entender o que é o arquétipo Exu, como ele trabalha comigo, como trabalha com você. Aí vem aquilo que você falou no comecinho aqui, que ele vai usar conhecimento que eu já tenho, que você já tem. E eu gosto de dizer assim, nada no mundo é 100%. Exato. E nada tem um único motivo. Exato. Sempre tem várias coisas que encontram um ponto em comum. Então vamos pegar esse exemplo de Exu. Primeiro, a gente tem o espírito trabalhando na egrégora de Exu ali, né? Esqueci, na falange, né? Aí a gente tem, por exemplo, o Marabô. Marabô da Dona Tânia. Super simpático, bem-humorado, faz umas piadas que a gente... O que tá pesado fica leve. Querida. Pegamos outro Marabô. Tem Marabô que só resmunga. Faz, Tá na mesma falange, tá no mesmo arquétipo. Isso. Mas, gente, somos indivíduos. Porque nós somos diferentes. Nós somos também. todos diferentes. Então ali nós já temos diferentes. Aí a gente vai pro indivíduo com quem eles trabalham, né? Aí já temos mais uma outra pessoa ali. Então esse Marabô divertido, se trabalha com alguém divertido, vai conseguir se expressar mais. Isso. Se trabalha com alguém rançoso, vai conseguir se expressar menos, assim, vai ser menos leve, porque a pessoa não vai permitir tanto. E aí, além disso, a gente tem o que cada um vibra dentro de si. Então vamos supor que uma dessas pessoas tem muita raiva. Na hora que esse Exu for trabalhar algo mais sério, mais incisivo, com mais ímpeto, vai se misturar com a raiva da pessoa e vai começar a confundir as coisas. O Exu apenas quer seriedade, disciplina e que seja feito rápido. E a pessoa vai querer fazer tudo chutando tudo e derrubando tudo e destruindo tudo. Porque começou a misturar as coisas dela ali no meio. Né? Então a gente tem muitas nuances de muita coisa. Tem Exu que quer chutar tudo? Tem. Tem Exu que quer chutar tudo. Agora tu pensa, um Exu que quer chutar tudo com uma pessoa que tem raiva que quer chutar tudo. E aí pega um obsessor que se faz passar de Exu pra chutar tudo. Gente, isso não tem fim. Então o autoconhecimento e dizer assim, tá, mas peraí, eu quero... Porque me vem esse ímpeto de, meu Deus, eu quero arrancar aquela vela dali, quebrar no meio e tacar na cabeça de alguém. Aí eu me pergunto, pera, né? Ok, eu não vou tacar na cabeça de ninguém, mas o que é que eu preciso fazer? Eu tenho um Exu que trabalha muito com vela, né? Ele gosta de quebrar a vela. Então eu faço isso, e deu, passou. Se eu fiquei bem, aquilo tava certo, era o certo a fazer, né? Então, mas a gente precisa ter o autoconhecimento para conseguir perceber. Eu estava com uma raiva, passou. Eu estava mal, eu estou bem. Porque você pergunta para as pessoas, o que você tá sentindo? Eu não sei.
As pessoas não sabem. Não sabe. Mas eu mesma, né, já falei aqui, quando eu fui pra terapia a primeira vez, ela perguntou se eu tinha raiva, eu falei que não. Sou movida a raiva, gente. Né? E eu falei que não. Aí uns meses atrás, minha pombagira falou que eu sou rancorosa. Eu falei, oi, eu sou rancorosa? Eu nem sabia. Eu fui descobrir que eu sou rancorosa porque ela me falou. A minha dizendo que eu sou preguiçosa. Né? Ai, E meu assim, Deus. pra quem não entende muito disso, eles não Sim. falam isso pra gente pra criticar a gente, colocar a gente pra baixo. Não, pelo É o contrário. tapa na bunda, o chute na bunda pra tu ir pra frente. É a motivação. É aquele cuidado de pai, né? Que eu digo, eu me veio um insight esses dias, né? A esquerda, né? Exu, Pombagira, é muito essa coisa masculina, o cuidado paterno com a gente. E as linhas de direita, preto velhos e tudo mais, tem esse cuidado materno. Então ninguém dá colo, ninguém passa a mão na cabeça, ninguém pode se fazer de vítima. Mas, e ninguém vai te diminuir. Todo mundo vai te levar pra frente, mas cada um com uma energia diferente. Um mais yin e outro mais yang. É isso. É o que acontece, exatamente. É isso. Mais um tema aí. Yin e yang é um tema polêmico. Isso eu vejo assim, o quanto é a importância realmente dessas 3 situações, né? Do estudo, de você se conhecer, né? E dentro dos estudos entender tudo sobre arquétipos, o que significa, o que isso representa. E O estudo é infinito, né? é infinito, né? Quanto Porque mais a gente quanto aprende, mais mais você expande, né? mais informação vem. E eu queria aproveitar e comentar um pouquinho, assim, de algumas crenças que existem dentro da incorporação. Como, por exemplo, se não girou, né, dentro da Umbanda, tem que girar para incorporar, né? Não pode incorporar fora do centro espírita. Se incorporou fora do terreiro da Umbanda, não é boa coisa. A gente já passou por essas crenças, Sim. já estivemos lá, né? Sim. Algumas. A da Sim. girar eu não estive, mas nas minha outras eu já estive. Né? Muito cuidado com a incorporação fora do centro. Eu entendo que lá, quando tudo começou, precisava existir um certo controle pro negócio não desandar. Sim. As informações estavam chegando, né? Não vamos desgringolar tudo, vamos manter aqui dentro do cercadinho para ser um trabalho sério, nananã. Mas somos todos humanos, os humanos cometem erros. E qualquer religião ou doutrina ou filosofia que a gente coloque um ser humano, que a gente insira um ser humano, vai dar merda. Em algum momento. Porque dá, né? E tudo bem também. Então, temos crenças dentro de todas as religiões e mesmo sem religião temos crenças também, Sim. né? Nós estamos a todo momento ressignificando as nossas, né? Meu Deus, se a gente pegar esses 5 anos de Jardim Cristal, né? Nossa. Esses 4 anos que a Lu tá Nossa. aqui, Loucura, o que a né? gente pensava lá e o que a gente pensa hoje, Já, tem né? coisas A que mudou gente muito. já considerou raiva algo ruim, você não pode ter raiva, para de sentir raiva, né? Não fica triste, você tem que ficar feliz. E hoje a gente trabalha de outra forma com isso, né? Então dentro da incorporação não foi diferente. Imagina ter um campo de constelação onde qualquer um pode chegar e incorporar. Que circo é esse? Né? Quem vem de fora vai achar que é um circo aqui o que a gente vive. Mas a gente tem um ambiente de estudos muito sério, muito bem protegido e ancorado para isso. Então, meu convite, na verdade, que é o nosso convite diário, que a gente faz pra gente todos os dias, é não parar de questionar suas crenças. Exato. Né? Então eu sei também que muitos de vocês têm traumas com histórias de incorporação, que já viram muita coisa. Eu também tive, quando eu era criança, meu Deus, vi cada coisa no centro, que eu falei assim, por que me botaram pra ver isso, gente? Né? E todo mundo passou por experiências traumáticas, mas permitam-se conhecer mais, permitam-se ir além, estudar mais, ler mais. Conectem-se vocês com a espiritualidade de vocês, com o eu superior de vocês, com essa intuição, o que vem para vocês de intuição. Um ótimo exercício, eu acho que de início, para qualquer mediunidade, a intuição já é uma grande dificuldade para as pessoas. Então começa a perceber o que é teu e o que não é, o que é intuição, o que não é. Então assim, veio uma ideia, eu não sei se é intuição ou se não é.
deixa ela ali, anota. Anota e solta. É Depois volta e percebe. Ai, tinha ansiedade minha aqui em cima? Tinha preocupação, medo, coisas minhas? Ou isso só me veio? Você vai começar a perceber. Começa a perceber a intuição, ver se ela acontece. E ver se tem sentimentos teus atrelados àquilo. Se tiver sentimentos, provavelmente não foi uma intuição. Foi alguma preocupação tua ou algo que tu tá gerando, né? Mas às vezes vem puro, aquele insight simplesmente vem. Quanto mais tu se permite, mais afinado fica. E daqui a pouco, tu vai estar tomando decisões na tua vida puramente pelos teus insights. E confiando. Eu não sei por que eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer e vou fazer. A gente teve aqui um problema na semana passada de agenda. Foi. Né? Eu não vou dar muitos detalhes pra ninguém saber quem é, o que aconteceu. Mas a gente agendou uma pessoa a mais num lugar lá que não podia. Isso. Não podia. Não. E aí nós duas, e agora, né? Que faremos? Aí jogamos uma cartinha ali, outra ali, não deu. Aí eu falei, vamos esperar? Isso vai se resolver. Mas não deu 40 minutos. Não, 20 minutos. Veio assim, vamos falar com tal pessoa, perguntar tal coisa? Vamos. A gente falou com a pessoa, perguntou, ela deu a resposta. Eu nem sei se eu vou poder. Pode me jogar mais pra frente, né? E a gente super preocupada com aquela pessoa. Então assim, gente, relaxa, solta, entra no flow, entra no fluxo que o negócio dá certo. Deu tudo certo. Tudo certo. Isso é a gente saber confiar, né? A gente... cada vez soltando mais, né? Solta, saber, confia, acreditar né? e confiar. Isso. Isso é muito E bom. aí, quando você vê daqui a pouco do insight, você tá falando pra pessoas coisas que elas precisam ouvir, que já são canalizações, isso, né? Daqui a pouco você tá tendo canalizações maiores, daqui a pouco você tá se envolvendo em algum grupo de estudos, daqui a pouco você tá incorporando, você tá trabalhando de alguma outra forma com a espiritualidade, e assim você vai ficando, tirando os traumas, né? E ficando cada vez mais confiante. Bem leve, né? Eu tenho conversado assim com algumas pessoas, né, que às vezes vêm conversar comigo, Tânia, como é que é esse negócio, como que eu sinto, como que eu sei, e tem tido ultimamente muitos casos assim que a mediunidade do tipo assim, estourou a um nível assim que a pessoa tá desesperada. Por quê? Porque nunca estudou, nunca prestou atenção, nunca... E aí eu sempre pergunto pra ela, e falo pra ela assim, mas tem muitas vezes que o universo já te jogou uma coisinha aqui, uma lá, uma colar, pra te mostrar que tava vindo e tu não prestou atenção. Não, isso nunca aconteceu comigo. Daí eu começo a fazer umas perguntas assim, alguma vez já aconteceu? Algumas vezes, né? Aí, tá, e tu nunca notou, por exemplo, se tu toma uma decisão assim, de repente te dá uma louca assim, não vou mais, e depois acontece, quantas? Algumas, né? Então eu vou jogando algumas perguntas. Tu vai mostrando pra pessoa o que já era o direcionamento, né? O que já eu jogando em perguntas, sim, assim, sim, né? sim, Fazendo ela pensar. E ela disse, meu Deus, já faz alguns anos. Eu digo, pois mas agora, do tipo... É que a gente não vai ver, né? E me veio um insight agora, assim, a gente falando, mediunidade, gente, intuição, conexão, igual você aprender a jogar futebol. Você pode assistir, você pode aprender a técnica, estudar, ler, conversar, alguém ir no quadro te explicar tudo. Mas você só aprende futebol jogando. Então, mediunidade é igual? Você vai aprender tudo, mas tem a parte prática. E aí, se tu demorar demais e for um chamado teu, daqui a pouco tu tá no campo, com a bola no teu pé, todo mundo ao redor esperando, tipo, e aí, joga a bola. E tu não sabe nem o que é a bola, entendeu? Tá ali cima, Deus, é isso que é a bola? É bem isso. Né? E aí as pessoas se assustam, porque realmente começa a sentir muita coisa, né? Que não tá acostumado, não tem nem noção o que eu faço com isso. E realmente se assusta, fica apavorado, né? Mas tudo tem solução, tudo tem maneira de buscar, estudar. E acham a maioria, né, de nós, assim, também, no começo, quando acontece isso, que não sabe o que fazer, acho que é ruim,
né? Sim. Nossa, isso não pode estar acontecendo comigo, né? É. Ai, meu Deus. É que as pessoas querem viver dopadas no mundo da Matrix, onde a gente vive a nossa vidinha de nasci, cresci, trabalhei, aposentei, morri, não preciso mais nada, né? Eu quero um dinheirinho. Aí, gente, vocês querem dinheiro pra quê? Não que eu não queira dinheiro, eu quero. Mas vocês querem dinheiro pra quê? Pra ficar em casa pensando que vocês vão cozinhar de almoço e não fazer nada depois? E a espiritualidade de vocês? Da onde vocês vieram? O que vocês cultuam de divino? Né? Então, cadê a espiritualidade? Ai, mas eu não quero saber de incorporar. Tudo bem, às vezes você tem opção, às vezes você não tem. Porque livre-arbítrio, gente, quem contou essa mentira pra vocês, sinto muito. Nosso livre-arbítrio é igual o livre-arbítrio de criança. Não ensinam os pais a educar assim, você quer suco ou água? A criança tem o livre-arbítrio de escolher suco ou água. Mas ela não tem chance de escolher Coca-Cola. Exato. Aqui, nós três, ninguém teve chance de dizer não pra espiritualidade. Se tivesse a ficha, talvez eu teria preenchido não. Veio mais ou menos assim, entenderam ou vamos ter que desenhar? Tipo, não veio, igual você falou essa semana, não veio aquele negócio de assinar lá, não. Não. O que você quer ver? Você quer ver o obsessor, sim ou não? Você quer ver seus guias, sim ou não? Você quer ouvir, ver ou sentir? Nós não tivemos. Eu não lembro de ter preenchido essa ficha. Nem eu. Alguém preencheu pra mim e eu vi, entendeu? Eu sempre digo, quem não mandou ler nas entrelinhas antes de vir aqui? Pra nós, assim, todas alternativas. Sim. Todas. Em nosso caso foi mais ou menos isso. Ai, para que eu não tô vendo ainda. Ai, gente. De vez em quando leva um sustinho, mas tá tudo certo, né? Por isso a necessidade de estudar e entender, né? Quanta gente diz pra mim, ai, mas eu não quero isso. Ah, bom, mas é que não é bem assim, eu não quero, né? Não, e tudo bem, livre-arbítrio você não quer, beleza. Mas veja as consequências que isso vai te trazer. Sim. Às vezes são consequências muito dolorosas. Querer fazer terapia, eu também acho. Vocês acham que hoje, no dia que eu tenho terapia, eu tô bem? Comigo, então, ela ama. Até hoje eu quero fugir. No dia da terapia eu viro, com perdão da palavra, um cu. Eu não quero viver aquele dia. Depois da terapia eu saio bem, saio leve, claro. Mas são minhas resistências. Eu não quero. Toda vez que vem uma canalização de algo grande, algo que é pra... Eu não quase morro. Eu passo muito mal. Às vezes eu fico de cama. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu quero, parte de mim quer. Aí eu quero, vai ser bom pra mim, vou fazer alguma coisa. Parte de mim diz assim, ai, tu vai ter que parar quieta e ouvir essa voz tá dentro de ti, parar com o teu racional. Não quero. Vai dar trabalho, não quero. Então, né, a gente tá ali no meio. Então tem gente que não quer ver, tem gente que não quer ouvir, não quer sentir. Mas assim, ó, somos seres de outro local aqui na Terra e faz parte de quem somos. Não somos só essa fisicalidade. Somos muito mais do que isso. E querer ver só essa fisicalidade é igual querer viver um mundo só dentro da tua casa. Sem ver o mundo lá fora. Então você pode, mas quais as consequências? Vão ter consequências pra você dentro de casa, vão ter consequências pra você no mundo sem espiritualidade. Se você tiver o chamado pra isso. Não adianta a gente querer ver só quem convém a gente, tipo, né? Igual a gente sair na rua e querer só encontrar gente conhecida. A gente sai na rua e encontra um monte de gente que a gente nem conhece, nunca viu. Às vezes fala com a pessoa, às vezes não fala. E assim também, a gente não pode escolher quem que a gente, né? E aí tem outra coisa, né? A gente quer encontrar só gente feliz, só gente alegre. Mas e você, como você tá? Né? Então assim, eu não quero ver nada feio, tá? Mas e o feio que tá em você, que você tá mostrando para as outras pessoas? Né? Então, faz a gente pensar também. Tem muito julgamento nessa parte também, né? Da espiritualidade. Mas um grande desejo, assim, que eu tenho é o momento em que as pessoas vão parar com esse preconceito, realmente, né? Aceitar que a espiritualidade tá ali, que dá pra baixar, que tá tudo certo, baixar tá de boa. Aquela vez que eu abri as experiências da Lu. As experiências. Acho que tu contou no primeiro podcast, né? Da fumaça. Mas pode contar de novo. Não, que a gente não quer ver, não quer sentir, não quer ouvir, mas às vezes
Pega até de surpresa, né? Isso, a surpresa. Uma vez a gente descendo a escada, né? Eu e a Lu descendo a escada, quando ela virou, ela olhou pra mim, ela não me viu, ela viu uma entidade, ela quase morreu. Quase caí sentada na escada. 4 anos incorporando. Semana passada, que eu cheguei de manhã, foi outra experiência. Sexta-feira, dia de benzimento. E eu cheguei de manhã com um monte, tinha guarda-chuva, bolsa, chave, casaco. E eu sempre abro a porta ali do jardim, né, que dá ali para os fundos, né? Pros fundos. Quando eu abri a porta, o caboclo. Eu fui para trás e ele, espera aqui. Eu comecei a pegar o que ele mandou, aí caiu a bolsa, caiu ali. Mandou eu parar, deixar os adornos em outro local. Então, são surpresas, eu não tava esperando. Às vezes a gente eu não escolhi querer ver. Desculpa, senhor. Aí a musiquinha, oh no, oh no. Meu Deus, Ai, gente. É pego de surpresa às vezes, né? Então tem que estar preparado para tudo. Igual um dia a gente. E se não tiver, a gente se Se prepara. prepara na força. Igual um Na dia, hora que tá no campo de futebol, a gente aprende a jogar. igual um dia nós estudando lá embaixo, né? Daí o movimento todo aqui em cima. Sim, às vezes tem os barulhos, né? Nossa. Quem nunca ouviu os barulhos na madrugada dentro de casa, né? Faz parte, Sim, né? tem os móveis estralando, tem, mas também Aquela tem outras voz que a coisas. gente se olha e fala. Quem nunca ouviu, né, alguém chamando, né, ouviu o seu nome? Quantas vezes eu já acordei chamando o meu nome, acordei sentada na cama com alguém me chamando, né? Isso geralmente acontece mais no início, né? Mas acontece muito. É raro, mas acontece. E acontece sempre. Ai,